Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala. Quem tá falando com você aqui é o Pedro Quintanilha e hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, um cara que é um dos dinossauros da internet. A gente se conhece desde o ano de 2013, cara. 2013. E ele vai se apresentar aqui. Fala aí, meu amigo Rafael Albertoni na área. Fala, Quinta. E aí, meu irmão? Que saudade. Faz tempo que a gente não conversa, faz tanto tempo que a gente tá querendo marcar. Que bom que deu certo agora, né, cara? É verdade, mano. Essa vida aí, né, cara, de internet marketing, de negócios online. E hoje a gente quer bater um papo contigo sobre isso, justamente sobre isso, cara. Sobre construção de um negócio online ao longo do tempo, né? Que massa. E eu queria bater um papo contigo sobre isso, sobre alguns pilares, a tua visão, enxergar um pouquinho disso e trocar mesmo, né, cara, experiências aqui com você, a gente que tá aí no mercado há mais de 10 anos, né, 2023 agora, faz 10 anos, né, especificamente atuando diretamente com infoprodutos, no meu caso, né, eu quero que você conte um pouquinho aí do seu background, de onde que você veio, como é que é, né, eu sei que você foi um dos caras, primeiros no Brasil a levantar o termo do copywriting, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, mas enfim, sem mais delongas, já se apresenta aí pra galera e conta um pouquinho aí da tua história, de como que você começou. Massa, mano. Então, obrigado pelo convite e espero que a galera tire bastante valor desse papo hoje. Meu nome é Rafael Albertoni, eu fui copywriter profissional aí pelos últimos 10 anos e também formei copywriters profissionais, né? Foram mais de 2.200 alunos que passaram pela SB Copy, que foi a minha escola, né? Uma empresa de formação, instituição de formação de copywriters. E comparando, inclusive, com muitos cursos online, 2.000 alunos, 2.000 e poucos alunos, parecer pouco, mas a verdade a diferença é que a gente tinha ali praticamente uma faculdade, né? Então eu lia e acompanhava a copy de praticamente todos os alunos. Não era necessariamente um curso que as pessoas faziam ali sem acompanhamento ou sozinhas na internet, né? Então tinha um trabalho mesmo ali de alguns meses para preparar essas pessoas para se tornarem profissionais de copy, né? E fiz isso aí por 10 anos. Ano passado finalizei a minha participação na SB Copy, saí de lá e saí também das outras empresas que eu tinha como sócio, né? E estou então agora iniciando um novo projeto e um novo posicionamento que é basicamente uma variação do que eu fazia antes, né? Depois posso falar um pouco mais, mas para ajudar aí os experts a conseguirem se posicionar no mercado e conseguir criar o que eu chamo de copybook, que daqui a pouquinho a gente pode conversar mais sobre isso. Já meteu o gancho, copyright é fogo, né, cara? O cara já mete o gancho já pra segurar a audiência. No final desse podcast vai ser descobrir o que é. E não adianta jogar até o final, porque vai ficar solto no meio, tu não vai saber onde tá. Tem que ouvir tudo. Muito bom, maravilhoso, cara. Ô, Rafa, como é que tu começou, cara? Como é que você surgiu no marketing digital? Esse mundo digital caiu pra você? Como que apareceu esse negócio? Conta aí pra gente, cara. Cara, vou fazer a história mais curta pra não ficar muito tempo. Mas basicamente eu sempre quis ser empreendedor porque eu percebi muito rápido que na escola não ia dar certo. Essa é a verdade, sabe? Então eu sempre tentei... cara, eu não era um cara que conseguia estudar com muita frequência. Eu hoje sei porque hoje eu tive diagnóstico de TDAH no nível hard, então consigo ver que, cara, eu sou do tipo de pessoa que se não tomar remédio sai com tênis de cada cor, sabe? Então assim, tem que tomar cuidado, né? Então, cara, você imagina isso na escola, né? Então, a verdade é que eu me sentia muito frustrado por não entender por que eu não conseguia estudar como a galera que eram os meus amigos estudavam, né? Eu sempre fui um cara mais nerdão, sempre gostei dos assuntos de ciências, de física, de coisas mais loucas assim, né? Mas, enfim, não tinham tanta popularidade, digamos assim, né? Mas, sim, cara, eu não conseguia sentar e estudar o suficiente. Então eu falei, cara, faculdade já não vai ser pra mim, já não vou conseguir ir pra esse lado. Então eu vou procurar alguma coisa pra empreender, né? Comecei a estudar um pouquinho a respeito disso, comecei a ver como é que eu poderia me dar bem aí. Descobri, ao longo desse tempo estudando e tentando vários negócios, o mundo dos imóveis, né? Então comecei aí a
a estudar o mercado imobiliário para trabalhar com isso e para conseguir investir em imóveis, né? Eu queria gerar renda passiva, gerar renda que não dependesse necessariamente do meu trabalho, porque eu acreditava que não ia conseguir trabalhar tão bem assim, né? Essa que era a minha premissa na época. E numa dessas conheci um cara que chamava Hugo Rocha, irmão do Érico Rocha, que ensinava a comprar imóveis em leilão, né? Então, depois disso, conheci o Érico, que é o irmão dele, quando ele começou a ensinar sobre marketing em 2012, né? E foi no primeiro evento aí de marketing que o Érico fez no Brasil, que foi o Ignição Digital. E de lá pra cá, cara, fiz muitas coisas no mercado digital e foram aí quase 11 anos de trabalho dentro dos mercados dos infoprodutos. Então, consegui acompanhar desde o comecinho, né? Acho que dá pra ter uma referência aí, cara. Quando eu conheci, por exemplo, o JP lá da Hotmart, ele tinha 7 funcionários, né? Então, hoje ele tem um pouquinho mais. Né? Então, acho que as coisas estão dando certo aí pro mercado dos infoprodutos e eu consegui acompanhar esse mercado desde o começo, né? Acho que eu estava no lugar certo, na hora certa e com a atitude certa. Como que você enxerga essa evolução do mercado? E se você pudesse elencar, assim, alguns pilares que você identifica, ou princípios mesmo, que você identifica de pessoas que perduram, né? O que você diria? Quais são suas considerações ou insights sobre isso, cara? Cara, eu acho que, como em qualquer coisa, quem tá aqui há bastante tempo, né? Acho que assim, o teste do tempo é um teste que vale a pena ser fortemente considerado em qualquer coisa. Então, assim, se tem alguma coisa, por exemplo, amizades que duram décadas são amizades diferentes. Né? Relacionamentos que duram décadas são relacionamentos diferentes. Trabalho que dura décadas é uma área de trabalho diferente. Né? Para você é algo que enfim, é diferente do resto, digamos assim. Né? E, cara, a maneira como eu vejo esse mercado é que as pessoas que deram certo mesmo, muitas das pessoas que deram certo, elas insistiram até dar certo. Né? Então, parece clichê, né? Muita gente fala isso, mas foi assim comigo. Eu acredito que tenha sido assim com você, pelo que eu acompanhei da sua história, né? Então, foi assim com muitos dos nossos amigos que entraram no mercado de infoprodutos. E também foi parecido o caminho de pessoas que desapareceram, né? Quantas pessoas a gente conhece que ficaram ali 1, 2, 3 anos, às vezes 5 anos e depois nunca mais apareceram. E a gente não sabe onde elas estão hoje, né? Então, não que seja algo errado, algo ruim, mas, de alguma maneira, essas pessoas não perduraram, né? Então, acho que o que fez uma grande diferença em eu estar aqui durante todo esse tempo em primeiro lugar, porque eu tenho uma paixão por essa área, especialmente pela área de educação, né? Então, cara, depois de ter cara, pode falar palavrão no seu podcast? Ou não tá permitido? Fica ou não? à vontade, cara. Então Fica tá à bom. vontade. Porque, Você assim, é livre. Então tá Você bom. é livre. Porque, cara, a questão é, depois de ter me fudido na escola, eu comecei a entender que o modelo de escola que existe hoje, que é o que se fala muito, né? Ele não funcionou pra mim, né? E aí eu falei, cara, não funcionou pra mim, mas também não funcionou pra muitos dos meus amigos, pra muitas das pessoas que eu conheço, mesmo para as pessoas que davam muito certo no modelo de escola, né? Ou seja, tiravam nota, iam bem e tal, não necessariamente essas pessoas estão bem de vida hoje, ou se deram tão bem nas profissões, né? Então, ultimamente tem me caído essa ficha, assim, sabe? A respeito do quanto, talvez até mais do que negócios, o quanto eu quero contribuir com a educação, cara, sabe? Com a maneira como as pessoas aprendem, com a geração de esperança para todo mundo que talvez não se encaixe aí necessariamente no modelo de escola tradicional e que não funcione tão bem dentro desse formato, né? Então, acho que o mercado de infoprodutos ele permite isso, né? Que os experts sejam, então, qualquer pessoa pode ser professor, qualquer pessoa pode ser aluno e para mim é um modelo muito mais barato, muito mais simples, com um alcance muito maior, que proporciona a possibilidade de deixar qualquer pessoa literalmente livre financeiramente, geograficamente, os alunos, os professores e todo mundo, né? Então, eu acho que a minha necessidade acabou me fazendo me apaixonar aí por essa área de educação e é algo que eu levo muito a sério hoje. E eu acho que é um dos motivos pelos quais eu fiquei tanto tempo nesse mercado, né? Que, cara, não pretendo sair tão cedo. Legal. Uma coisa interessante, você falou sobre liberdade, né? E esse aspecto de você poder ser nômade, coisa desse tipo, é uma coisa que a gente veio conversando já há um tempo, até nos bastidores aqui, né?
você compartilhou comigo e tudo mais. Eu queria trazer esse assunto aqui para a mesa, junto da galera que acompanha o nosso podcast, né? Porque eu sei que isso, de alguma forma, e quando eu falo isso, eu estou falando de esse desejo de vir para o mercado digital por conta de você ter a liberdade geográfica, né? Mobilidade, ter a chance de trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Bastando ter uma conexão com a internet. É isso? E uma praia, né? Porque se não for na praia, não funciona. Tem isso também, tem esse detalhe, né? E assim, isso acaba batendo, né? E rolando dentro de um certo imaginário, né? Que atrai pessoas que têm esses valores, né? E eu fui atraído para o mercado digital, em partes por isso também, né? Essa questão da liberdade geográfica foi um fator que no início me atraiu a possibilidade de, cara, ter um negócio que eu pudesse estar em qualquer lugar. Isso é interessante, isso foi um negócio que me puxou. Eu acredito que você também, né? Só que aí você dando um passo além disso, né? Você realmente, literalmente, vendeu suas paradas e caiu no mundo aí, na estrada, né, cara? Com o seu negócio digital nas costas, literalmente, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você tem vivido, como que tá, em que pé tá isso. Pô, valeu a pena, não foi legal, foi ruim. Quais são o que você tem tirado de valor dessa experiência? Conta um pouco sobre isso. Cara, é o seguinte, né? Então, eu acho que muita gente entra no mercado de infoprodutos, no mercado digital, por essa questão, né? Por esse sonho, né? De poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, de poder ter o seu negócio nas suas costas, literalmente, né? Então, hoje eu tenho uma mochila e uma mala de mão, que tem 10 trocas de roupa, meu computador, esse fone, esse microfone e meu celular. Basicamente é isso que eu tenho. O resto das coisas que eu trago comigo são coisas que eu ainda não consegui desapegar, mas que eu não necessariamente uso. Tipo, eu tenho uma máquina fotográfica ali, cara, que é espetacular, maravilhosa e tal. Puta trabalho de usar, e eu não acabo usando, mas levo ela pra todo lugar. Então, uma hora de desapego dela também, né? Ou aprendo a usar, né? Vamos ver. Mas tá aí, então, uma primeira dica, né, cara? Por mais que desapegue de tudo, tem coisas que são mais, né, difíceis. Mas, cara, o que basicamente aconteceu foi que no ano passado, no ano retrasado, eu comecei um movimento de preparar a minha vida para me tornar nômade. Então, eu tinha uma casa que eu precisava terminar uma reforma. Eu terminei essa reforma, aluguei essa casa, vendi os 2 carros que eu tinha, cara, vendi imóveis e dei a maior parte das coisas que eu tinha, né? Acho que esse foi um exercício bem interessante, porque eu digo, assim, ó, se eu olhar na prática, eu dei ou vendi 99% das coisas que eu tinha, né? Então, eu tenho 1% das coisas que eu tinha antes, e assim, posso te dizer de maneira categórica isso, porque eu coloquei tudo no chão da minha sala era grande, a casa tinha 450 metros, né? Então eu tinha um puta no armário, um monte de coisa e tal. Ainda que eu fosse um cara mais comedido em roupas, em coisas assim, tinha muita coisa, né? E o mais louco, acho que a primeira lição que eu tirei, assim, logo na primeira, segunda semana, é que 15 dias depois nem lembrava mais o que eu tinha vendido ou dado, porque eram coisas que não faziam a menor diferença na minha vida, mas eu tinha uma casa imensa para guardar essas coisas que custavam caro, né? Então, acho que a gente consegue olhar para isso da seguinte maneira: quanto da sua vida talvez você esteja aí vendendo, digamos assim, né? Ou trocando em relação a ter tempo e ter que trabalhar e ganhar dinheiro para ter a melhor casa, o melhor carro, as coisas maiores que você puder e tal, em troca de talvez você não saber nem o que é que você tem, né? E de você não usar as coisas que você tem, né? Hoje eu digo que, cara, tudo que eu tenho eu uso. Até a máquina que eu não uso muito, a máquina fotográfica que eu não uso muito, eu uso de vez em quando, né? Então, assim, mas, cara, eu tinha roupas, por exemplo, itens de decoração, itens de iluminação, coisas até mesmo de trabalho, que eu quase nunca usava, ou nunca usava, né? Mas aquilo custou dinheiro, custava dinheiro para comprar, custava dinheiro para manter, custava dinheiro para guardar em algum lugar, para deixar aquilo limpo, organizado, né? Então, tinha uma quantidade gigantesca de livros, por exemplo, né, que eu li uma vez e que nunca mais eu abri, né? Então eu comecei a ver que na prática fazia pouca diferença essas coisas serem minhas de propriedade
e que também, cara, eu achava um desperdício eu não compartilhar, talvez, essas coisas com pessoas que poderiam fazer um melhor uso delas, né? Então, talvez roupas que eu nunca usava poderiam fazer muita diferença para uma pessoa que estava precisando, né? Um livro que eu li uma vez e tirei dele o que eu precisava, cara, podia talvez mudar a vida de alguém, como mudou o trabalho 4 horas por semana, que foi um dos primeiros livros que eu li nesse mercado, que mudou minha vida, né? Ou o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que foi um dos que eu li no começo da minha jornada, né? Então, como eu sinto pouquíssima falta desses itens, eu vejo que, de fato, foi a melhor decisão. E aí, de dezembro para cá, hoje a gente está em março, né, de 2023, dezembro para cá eu tenho vivido de maneira nômade. Eu ainda não fiz nenhuma viagem internacional, é uma das minhas pretensões, né, fazer uma viagem internacional, ficar mais tempo fora do Brasil e tal. Mas, ainda que eu não tenha feito isso, que talvez seja aí um dos sonhos maiores das pessoas e também um dos meus, né, a vida tá muito leve, cara. Assim, sabe todo aquele tempo que você perde tendo que pensar em, sei lá, no chuveiro que queimou, ou na grama que tem que cortar, ou na sua empregada que tinha que ir todo dia lá pra fazer comida e você tinha que mandar ela no mercado pra comprar as coisas, tinha que pensar o que ia comprar. Cara, assim, são pequeníssimas coisas do dia a dia que acabam tomando ali, às vezes, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos da sua vida, ou 1 hora, ou sei lá, ou às vezes é dinheiro, né? Tipo, pagar o IPVA do carro, pô, eu pagava, sei lá, 16 pau de IPVA por ano. Cara, quanto que eu tinha que trabalhar ou gerar de renda para ter esse dinheiro também, né? Então, o que eu comecei a perceber é que eu consigo ter uma vida muito, muito, muito leve, muito tranquila, usando as coisas que ou cuidando e usando as coisas que eu tenho, né? E que eu realmente preciso, e sobra tempo. E a grande mágica no final das coisas é isso, sobra tempo, né? Eu vejo... cara, eu tenho uma vida muito leve em relação ao tempo hoje que eu não tinha há 6 meses atrás ou há 1 ano atrás, né? Uhum. Minha agenda era completamente lotada, toda hora eu tinha alguma coisa para fazer, e mesmo quando a agenda não tinha nada, eu tinha coisas que eu tinha lá na minha lista de to-do ali, que tinha que limpar a piscina, ou eu tinha que mandar o carro no mecânico, ou enfim, coisas do dia a dia ali, né, que acabavam sim tomando bastante tempo, e a gente não percebe, né? Eu acho que é igual quando você vai gastando no dia a dia um pouquinho, 100 pila ali, 200 pila ali e tal, daqui a pouco você vê que você gastou, sei lá, 30 mil reais em, sei lá, em restaurante, e você fala, caraca, velho, não imaginava. Acho que é a mesma analogia para a questão de tempo, né? Você gasta 20 minutos aqui, 15 minutos ali, e quando você vê, cara, você não tem tempo de sentar no sofá e ficar meia hora sem fazer nada. E, mas parece papo de vagabundos, ainda mais empreendedor, né, que pô, é raçudo e vai pra frente e tal, não sei o quê. Mas, cara, as minhas melhores ideias eu tive quando eu não tava fazendo nada. A ideia de ser copywriter eu tive quando eu tava de boa. Eu tava lendo... A ideia do mercado digital, por exemplo, veio quando eu tava lendo um livro na praia. Eu tava, de fato, na praia, na casa de um amigo meu, lendo lá o livro do Pai Rico, Pai Pobre, e foi quando eu me interessei por trabalhar com imóveis e comecei a estudar esse mercado. Então, se eu não tivesse tido aquela 2, 3 horas na praia ali de bobeira, lendo um livro, eu nunca estaria aqui. Eu nunca teria chegado até aqui. Então, assim, acho que as melhores ideias vêm quando você deixa a sua cabeça num espaço de nada mesmo. É o famoso ócio criativo, né, cara? Quando você não tá fazendo nada, quando você tá entediado, é a hora que o teu cérebro começa a juntar as coisas ali de maneira inconsciente e começam a surgir as melhores ideias para você, né? Inclusive, uma dos movimentos que eu fiz recentemente foi sair dos meus negócios atuais, né, que eu tinha até o ano passado, e começar um negócio novo, que também veio, graças a Deus, desse espaço onde eu tinha paz mental, que acho que hoje a maior riqueza é você ter tempo, né? Então, enfim, eu acho que eu tava sem tempo, e cara, meu pai diz uma coisa que é muito legal, ele fala, cara, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Né? Então essa é uma frase antiga, né? Mas quem trabalha não tem tempo de ganhar... Por quê? Porque na hora que você não tá fazendo nada, é que você começa a ter ideias que vão fazer você progredir, né? E que vão fazer você refletir, talvez, sobre um assunto que você não tem tempo de pensar, né? Então, diga-se, qual foi a sua pergunta? Desculpa, eu não ouvi. Qual que foi o estopim, assim, pra você fazer essa mudança radical da Plugmate? Você tinha 2 negócios, você, tava no jogo aí, né, o hard work e tal, não sei o que, e de repente você, assim, pra nós, né, Sim. Obviamente, né, pra você foi um processo, né, nada é de repente, né, mas assim, o que te deu
essa coragem? O que te deu essa... Porque, cara, é uma mudança radical. Você fez um 180 graus, né? No teu jogo aí, né? Você abriu mão dos negócios, né? Entendeu? Casa, alugou casa, era a casa dos seus sonhos. Inclusive, eu lembro quando você comprou ela, que você postou, né? Lá no grupo que a gente faz parte junto, na conquista, tudo mais, teraréu. Então, assim, todo aquele lance, o lugar que você pensou, enfim, né? E eu sei que a casa em si você acabou aproveitando com o aluguel e ela continua sendo um bem seu, mas de um modo geral você, cara, largou tipo tudo, assim, né? Entre aspas aqui para quem tá ouvindo só o podcast, né? Então, como que foi assim, esse processo? O que te deu esse clique assim pra mudar? Cara, na verdade o que me deu esse clique foi há 12 anos atrás, quando eu descobri que dava para ter um negócio online. E foi lá que eu comecei a sonhar com a possibilidade de ser nômade. Como você, foi uma das grandes... um dos grandes motivos que mexeu comigo profundamente. Porque eu falei, cara, dá pra trabalhar em qualquer lugar do mundo e ganhar bem e, cara, e ter o suficiente e viajar pra qualquer lugar e ter essa vida leve. Tipo, nossa, que fantástico. E essa foi a promessa, uma das promessas mais poderosas. Talvez ela venha em segundo lugar, em primeiro lugar, acho que foi de fato a questão de, cara, construir riqueza e patrimônio, né, nesse mercado que é tão relativamente mais fácil do que vários outros, né? É uma oportunidade ainda para quem está começando, né? Cara, acho que inclusive até mais hoje do que naquela época. A gente tinha que abrir o mato no facão, hoje tem as trilhas prontas aí, né? É verdade. Hoje tem muita metodologia, tem muita coisa que funciona, tem né? Muito mentor, né, cara? Né? Mentor, é verdade. Então, acho que foi dali que começou o sonho, né? Cara, de lá pra cá, o que mudou muito foi... Eu tive um casamento que durou 10 anos. E no momento em que eu me separei, né? Desse casamento, que ele terminou. E, cara, foi um casamento ótimo por 10 anos, mas que chegou no fim, né? A primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu me separei foi assim... Porque a minha ex-mulher, ela não tinha muito essa pegada nômade. Eu já tinha entendido que, cara, se eu casasse com ela, não era um caminho que eu ia seguir. E tava ok, sabe? Falei, beleza, decisões da vida, né, cara? Então essa é a decisão que eu vou tomar agora. E se eu quero ficar com ela, não faz sentido eu forçar uma coisa que pra ela não é tão natural, não vai fazer tão bem. Então, tinha deixado isso de lado. Cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu me separei foi, puta, agora eu posso ser nômade. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? E aí eu falei, cara, então acho que eu vou começar a criar esse plano. Isso faz mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. E de lá, então, daquele momento em que eu me separei, que tomei essa decisão de ser nômade de vez, eu comecei a organizar minha vida pra me tornar nômade, entendeu? Então faz aí 1 ano e meio. Então não foi um negócio de supetão, né? Não. Foi um negócio que você foi construindo para fazer o flip, né? Exato, especialmente porque eu tinha algumas coisas que, entre aspas, de novo, me prendiam. A primeira é que eu tinha uma casa que ela não estava pronta, eu tinha comprado essa casa, ia fazer uma reforma nela, e ela não estava pronta nem para ser vendida, nem para ser alugada. Então eu precisava fazer alguma coisa com ela e qualquer tipo de reforma vai durar aí pelo menos 1 ano. A minha durou 1 ano e meio, quase, né? Então, eu tinha que resolver esse assunto. Acabou meu cenário aqui, acabou, pra quem tava vendo aqui no... Então revelou-se a minha cozinha aqui, estou na cozinha. Essa é a vida nômade, entendeu? Você não tem escritório bonitão, não tem essa parada, não. O que você tem é uma luzinha, ó, que dá pra caber na mochila e acabou, é isso. Aqui é o empresário digital raiz. Não esses Nutella que tem escritório em todo lugar, caralho. Sacanagem, né? Mas enfim, então eu comecei nessa época, né, a começar a organizar minha vida. Então a casa era uma coisa que me prendia, digamos assim. E eu tinha também uma questão com a minha empresa, né, com o negócio que eu tava, que, cara, que não tava me fazendo bem, que de certa maneira, por mais que ela fosse um negócio digital, ela me prendia no posicionamento que eu tinha construído até então, e eu não estava achando uma maneira de contribuir mais do que eu já tinha contribuído com aquele negócio, né? Então, para entrar um pouco mais no assunto, o que aconteceu foi o seguinte, cara, eu tive do lado dos meus alunos como copywriters por muito tempo. Eu comecei a ensinar copy em 2014, e até onde eu sei, dentro do mercado digital, fui a primeira pessoa a falar do assunto, né? Minha primeira palestra foi no Conaed, lá em 2013, né? Então, foi a primeira palestra de copywriting que se ouviu aqui no Brasil. Sim.
E de lá para cá eu comecei a trabalhar como copywriter para as pessoas e comecei a formar profissionais. E algum tempo depois de ter formado as pessoas, de ter começado a construir um pouco mais de massa crítica no mercado, né? Ou seja, já tinha mais copywriter, já tinha gente sendo contratada e tal. O que eu comecei a descobrir, cara, é que os meus melhores alunos, as pessoas que saíam do meu curso, tinham muita dificuldade de gerar resultado para os experts e para as pessoas que estavam trabalhando. E aí eu falei, cara, como é que pode? O que está acontecendo? Porque quando eu vejo o texto do cara, quando eu vejo o trabalho que ele está fazendo, que eu formei o cara para fazer, tecnicamente, tem alguns que são perfeitos. Os que não são perfeitos estão muito bons. Ou, tipo, a galera que estava de verdade ali aplicada fazia um bom trabalho. E aí eu fiquei intrigado com a questão de por que essas pessoas que na escola são muito bons, quando estão indo para o mercado, não estão conseguindo gerar resultado. Quer ver um exemplo? Vamos ver se encaixa aqui. Você já contratou copywriter para o seu negócio? Já. Já. Deu certo como você esperava? Inicialmente não, eu precisei treinar o cara. Você precisou treinar o cara. Precisei lapidar ele. Precisei. E você teve muitas experiências de ruins com contratar um copywriter para o seu negócio ou não? Teve, né? Pois é. Esse é o padrão, cara. Aí eu comecei a ficar profundamente incomodado com isso e comecei a entender que, de alguma maneira, estava faltando alguma coisa. Normalmente, assim, ó, até pontuar aqui, o que eu percebo, né, dos copywriters que acabam vindo das... Tô dizendo da tua de escola, qualquer não. uma, sim. Formações, lugar, ou até mesmo aprendendo sozinho, né? Sim. Os caras, eles vêm muito rígidos, muitas vezes, nos templates. Então, eles pegam aqueles templates, as fórmulas, né, os formatos de se trabalhar, e eles ficam textos técnicos, textos frios, né, vamos dizer assim. Então, é pouco emocionalmente impactante, sabe? Então, todo o trabalho que eu tive que fazer com os copywriters que eu já treinei, né, e que trabalharam comigo, assim, foi um trabalho de buscar entender a pessoa como pessoa do outro lado, que é a forma como eu escrevo, né? Eu sempre escrevi, né, e sempre estudei muito copy, né? Eu me considero um copywriter, apesar de não levantar isso como uma bandeira de ensinador, de copy, né? Mas a habilidade de copy é a habilidade que eu mais treino e trabalho de um modo geral. E sempre escrevi pensando nessa pessoa do outro lado, como ela reagiria a essa conversa, né? Então, no meu pensamento, em termos de texto, está sempre olhando para esse lugar da conversa, né? De provocar emoções, né? De contar detalhes ao ponto da pessoa olhar e falar, caramba, eu consigo sentir isso. Como eu gosto muito de ler também, isso acaba me favorecendo em algum nível. Eu gosto de ler coisas não técnicas, no geral, né? Tipo, Senhor dos Anéis, né? Livros de fantasia, de um modo geral. Então, assim, isso acaba... A gente percebe muito na literatura isso, né? O autor de livro, ele traz a emoção na fala, né? Ele fala, cara, os campos verdes e a brisa da relva e tarará, o orvalho da manhã que provoca gotejava sensações, né? sobre... você consegue perceber, cara, o orvalho da manhã que gotejava sobre as folhas da árvore da floresta exuberante. Cara, você tá pintando um cenário na sua cabeça, entendeu? Então você consegue evocar emoções, você quase que sente o frescor do vento da manhã, tá ligado? Sim, claro. Então, assim, você praticamente sente. Então, pra mim, aí falando particularmente das experiências que eu tive aqui, o que faltou muito, cara, que faltava muito, né, era esse tom, né, essa conversa mais profunda, essa coisa que leva para o lugar mais emocional, entendeu? Então isso sempre foi um desafio interno nosso. Concordo com você. Então, vê se você concorda com essa frase. Eu vou tentar parafrasear o que você disse aí, né? Mas você falou que os copywriters eles vêm mais engessados em relação aos formatos, eles entendem o formato das copies e tal, e como funciona, ou seja, eles sabem a forma, mas não necessariamente eles conseguem preencher a forma de conteúdo da maneira correta. Faz sentido? Total. Exato. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei também. E
E, cara, eu levei muito tempo para conseguir entender o que estava acontecendo. Muito tempo mesmo. E durante esse tempo, a verdade é que eu me senti muito frustrado. Esse foi um dos motivos pelos quais eu não tinha tanto tesão mais em ensinar copy, cara. Porque eu falei, cara, que saco. Como é que eu tô aqui prometendo para as pessoas que elas vão ser bons copywriters, prometendo pro mercado que quem se formar comigo é um cara que vai estar bem, que vai saber fazer a parada. E aí, quando o cara vai pro mercado, ele toma na cabeça. Chegou ao ápice, por exemplo, de eu ter um dos meus melhores alunos, assim, o cara era na estrela dentro da escola. E ele se juntou com um dos melhores pessoas do mercado digital que ensinam online. Então, eu falei, cara, é um baita num coach, com um baita num copywriter. Eu falei, esses caras vão estourar. E deu muito ruim. E eu falei, o que tá acontecendo? Foi um dos momentos que me deu um clique. Eu falei, eu preciso estudar isso, eu preciso entender o que tá acontecendo. Porque eu sou um cara que trabalho com o texto, trabalho com a minha palavra, e você sabe muito bem disso também, a gente fez vários cursos juntos e tal, eu valorizo a minha palavra como a verdade, cara, sabe? Tipo, eu não consigo falar uma coisa que eu não acredito. Então, eu comecei a me sentir muito engessado no sentido de o que eu posso fazer para que a minha palavra valha, para que o que eu falar que as pessoas vão se formar como copywriters aqui dentro é verdade, entendeu? E eu falei, cara, não é a intenção que está faltando, porque a intenção de todos os lados era boa. A escola, a intenção era boa, Sim. a minha como professor era boa, os Sim. alunos era positivo, os contratantes eram positivos. Então, o que eu percebi é que faltava a parte do conteúdo. Mas, cara, aonde é que está o conteúdo com o qual o copywriter vai trabalhar? Aonde que tá? Aí ainda, né? Sim, no mundo, mas assim, Tá se espalhado, eu for né? trabalhar Então, na sua empresa, eu como copywriter vou trabalhar na sua empresa, Ah, tá. Entendi. Dentro do meu negócio. dentro do seu negócio. Exato. Então, a falha que eu identifiquei que está existindo existe um lugar onde tem um problema. O lugar o conteúdo das empresas, dos experts, não está chegando no copywriter para ele trabalhar. Esse cara não tem matéria-prima. Sacou? Então, Interessante, a experiência interessante. que as pessoas acabam tendo é que elas precisam treinar o copywriter, como você falou. E, basicamente, o que é treinar o copywriter? Você tem experiência em negócios, você sabe que você tem que treinar a pessoa para ela trabalhar na sua empresa, por mais que ela venha pronta, digamos assim, ela não está pronta para trabalhar com você no seu negócio, do seu jeito. Então, qualquer pessoa que entrar, você tem que treinar, né? Quem tem essa De malícia e essa sacada de que o conteúdo vai vir de mim e do meu negócio e eu preciso alimentar esse copywriter com matéria-prima para ele trabalhar, faz o negócio funcionar e consegue fazer dar certo. Mas quem não tem isso, não consegue. E aí o que eu via? Os copywriters que davam resultado eram aqueles que conseguiam extrair por um talento natural o conteúdo daquela empresa ou daquela pessoa, porque ficavam perguntando e cavocando e enchendo o saco e tal. E o copywriter que era mais quietinho na dele, que tecnicamente sabia fazer todas as formas, mas não tinha o conteúdo e não ia atrás, ele não conseguia ter resultado. Então, o problema é o seguinte, a maior parte dos copywriters são introvertidos. Eles não são outgoing, não são um cara que vai pra cima e tenta catar e tal, não sei o quê. E esse cara que vai pra cima, ele acaba se tornando empresário. Ele acaba se tornando dono de negócio. Então, os meus melhores alunos, que davam mais resultado, se tornavam donos de negócios de infoprodutos, ou coprodutores, ou donos de agência. Esses caras tinham resultado, ou faziam os copies deles mesmos, ou vendiam como afiliado, ou vendiam dropshipping. Ou seja, esses caras que tinham essa habilidade de extrair o conteúdo, eles acabavam se tornando muito mais que copywriters. E o cara que estava se chamando de copywriter, que não tinha essa parte natural de extrair o conteúdo, ele não conseguia trabalhar. Aí eu falei, cara, o problema está no conteúdo. Sacou? Então, eu comecei a explorar esse lado e, por vários motivos, eu vi que dentro da empresa que eu trabalhava, né, dentro da SB Copy, que é a empresa que eu fundei, não tinha espaço para se criar esse lugar, né? Enfim, por N motivos, né? Então, por questão de sociedade, de divergência de visões e tal, e de objetivo do negócio. E aí eu falei, cara, então tá na hora de eu fazer isso sozinho e começar outra empreitada, né? Então foi esse motivo que eu deixei a empresa, né? Que eu vendi o negócio, saí da sociedade e comecei então a trabalhar naquilo que eu vejo que hoje faz diferença. Outro motivo pelo ter feito isso também é que, cara, em 2014 não tinha ninguém formando copywriter. Até 2018 ali, mais ou menos, não tinha ninguém, 19 talvez. Hoje tem uma galera. Só que
todo mundo que sai das escolas de copy, digamos assim, né, sai com o mesmo problema, sabe a forma, mas não sabe o conteúdo. Eu falei, então tá bom, então eu sou um cara que tô sempre na trincheira, tô sempre na ponta do negócio. Aonde é que eu vou atuar? Eu vou atuar no maior problema que tem. Eu vou atuar no problema do conteúdo. Então, é um desafio, é onde estão talvez os maiores riscos, mas também os maiores ganhos e as maiores possibilidades de ajudar o mercado a crescer. E tô aqui também, de alguma maneira, cumprindo a minha promessa que eu fiz lá em 2014, quando eu iniciei esse Bcop, que foi de criar e fortalecer a profissão de copywriter no Brasil. Esse é o meu compromisso. Então, se essa galera tá tendo dificuldade com alguma coisa e eu identifiquei isso, é minha responsabilidade atuar nesse lugar, mesmo que seja algo que eu tenha que abrir mão de várias coisas. Eu preciso cumprir minha promessa e fazer a parada acontecer, entendeu? Então, foi esse motivo que eu fiz tudo isso. Somos ousados, né? Então, aliás, outro benefício grande também, né, de ser nômade, é que o seu custo de vida, por mais que seja contraintuitivo, ele diminui muito, né? Então, cara, eu queria diminuir não só o tempo que eu gastava com coisas da vida, mas também a grana que eu gastava por mês, sabe? Tipo, e não necessariamente por necessidade só. Eu até queria guardar um pouco mais de grana e guardar, enfim, ter um pouco mais para investir, aquela história. Mas, cara, eu via muito desperdício na maneira como eu tava vivendo a minha vida financeira. E aí eu pensava assim, cara, cada real que eu tô desperdiçando aqui por não, né, com aquela assinatura que você nunca vê, com aquela, sei lá, com o jardineiro que talvez você tem que ter porque tem a casa, aquela história. Okay. Aquele real eu poderia investir de outra maneira. E ele poderia, então, se tornar mais um soldadinho para mim, trabalhando para mim, gerando dinheiro para mim, para que eu possa, então, ter a nossa famigerada liberdade financeira de tempo e geográfica, né? Então, eu tô nessa jornada de otimizar a vida nesse sentido. Esse foi o motivo também pelo qual eu me tornei nômade, né? Legal, Sam. Legal. Ô, Raça, conta aí do copybooks e tal, a galera. Será que a gente conta, né? Cara, beleza, eu falo. Então, esse método novo de, talvez aí, de extração de conteúdo, digamos assim, né? Eu tô falando sobre ele pelas primeiras vezes, então ainda não tem lá o meu discurso pronto, tá? A respeito disso. Mas eu consigo explicar bem o que ele funciona, né? Basicamente é o seguinte, né? A gente, como expert no mercado de infoprodutos, muitas vezes não tem a paciência, o tempo, a energia de entregar todo o conteúdo que o copywriter precisa. E aí o que se faz cara, assiste lá o meu curso, assiste lá os meus podcasts, assiste lá o meu conteúdo, que você vai ter o conteúdo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. E como é que eu sei que não é bem assim? Porque quando o copywriter vai lá e te entrega um trabalho, a gente olha e fala, não é o que eu queria. Tá fora. Sacou? Aí você fala, pô, mas se o copywriter for mais safo, ele vai falar assim, mas tu não falou o que você queria. Sacou? Você não me deu limites para até onde eu posso pensar. Então, o que é o copybook? O copybook é um método de criação de conteúdo que garante que o seu posicionamento vai ser sempre feito do jeito certo, que garante que tudo que for falado em seu nome vai estar completamente alinhado com o seu posicionamento. E eu vou dar um exemplo para ilustrar. Quando você já criou várias marcas, né? Tipo, várias identidades visuais, vários logos, certo? Na parte visual, a gente entende isso com facilidade, né? Então, quando você vai lá para um designer, você não vai contratar um designer júnior, que nunca trabalhou com design na vida, ou que está começando hoje, para criar a logo da tua empresa, para criar as fontes, para criar a paleta de cores, para criar todas as regras visuais que vão te representar. Você vai contratar alguém muito bom. Você vai contratar um cara fora da curva, para que ele possa criar para você um manual de marca. Literalmente o brand book, né? O manual de marca, né? E esse manual, depois que ele está criado, qualquer bom designer que saiba fazer o trabalho, consegue aplicar. Então, por exemplo, o cara que faz o panfleto ou o comercial do McDonald's, não é o cara que criou a marca do McDonald's. Teve uma empresa que fez a marca do McDonald's, criou um manual de como aplicar aquela marca, e aí um designer vai lá e aplica aquela marca. Da mesma maneira, o copybook funciona da mesma maneira. Então, ele é um manual de conteúdo. Ele não é um manual visual, mas ele é um manual de conteúdo. O que pode ou não pode ser dito a respeito de você e do seu negócio. Qual é o lugar aonde eu coloco os limites ali e que tudo que está ali dentro pode ser falado. E o que não está pode ser discutido de ser incluído ou não, mas não necessariamente vai ser.
né? Então, com isso, a gente consegue garantir que, digamos assim, se o seu copywriter fosse cozinheiro, a despensa tá cheia com os produtos que você colocou lá. Então, você, como expert, enche a despensa do cara para ele poder cozinhar. E ele não vai ficar tendo que catar conteúdo em qualquer lugar para tentar criar alguma coisa nova, sacou? Então, o copybook, ele é um manual de criação de marca e de conteúdo que tem como principal objetivo reforçar, fazer crescer e reforçar o seu posicionamento dentro do mercado. Legal? Mano. Faz sentido? Faz sentido. Que sim. bom. Muito legal. E você está trabalhando especificamente com esse projeto. Você implanta isso hoje nas empresas. Assim está funcionando o seu trabalho hoje? Exato. Então, a principal coisa que eu faço hoje é ajudar pessoas do mercado digital, que são experts, que vendem infoprodutos, a criar o seu copybook, ou seja, criar o seu manual de marca pessoal, para que o conteúdo que seja feito para você, tanto nas redes sociais, como em qualquer material de vendas, esteja 100% alinhado com quem você é e com o posicionamento que você cria. E acho que o maior desafio aqui, cara, é que quando a gente cria um manual de marca para uma empresa, sei lá, tu vai criar um manual de marca da Coca-Cola. Cara, se você quiser mudar a cor da Coca-Cola de vermelho para amarelo, a Coca-Cola não vai reclamar. O refrigerante não vai chegar e falar, ô Pedro, pô, eu sempre fui vermelho. Mas se eu criar o Pedro reclama. Então, criar um manual de marca para uma empresa, para um negócio que não tem como principal elemento a uma pessoa, é relativamente mais simples porque não tem o elemento humano por trás. Agora, quando eu vou criar um manual de uma pessoa, essa pessoa tem que ser levada em consideração. E pode ser que daqui a 5 anos você queira pensar em outros formatos, em outros conteúdos. Você tem que ter uma liberdade de criação ali dentro para funcionar. A principal diferença é essa, né? Então, o que eu tenho feito é atuar com os mercados digital, né, com os experts, para criar o manual de marca deles, criar o copybook deles, para que qualquer copywriter que pegar esse manual consiga trabalhar para ele do jeito que funcione. Até mesmo ele, sabe? Tipo, quantas vezes a gente criou um conteúdo... Pô, se for no meu YouTube, tá cheio de conteúdo que não devia estar lá. Sabe? Aquelas coisas, tipo, falando do milagre da manhã, tá ligado? Cara, o que tem a ver com copy? Tipo, umas paradas que você viaja. Você não tem... A gente vai fazer aquele desafio de 365 vídeos. Aí tu não tem o que falar, você fala assim, pô, eu comprei um biscoito novo aqui, vou falar do biscoito. Tá ligado? Cara, não é bem assim, né? Só que a gente se força a criar conteúdo com frequência e não tem de onde tirar ideias. Então, o copybook, ele é o manual de ideias. Toda ideia que vier de lá, ela tá alinhada com quem você é e com o posicionamento que você tá criando, né? Enfim, então, fiz bastante jabá, né? Eu acho que tá bom já. Show de bola. E, cara, quais são os seus próximos passos, Rafa? O que você enxerga, assim, de visão de futuro e até, pode falar sua, e o que você percebe do mercado também digital, assim, qual que é a tua visão? Cara, eu acho que sim, do ponto de vista do mercado, que eu acho que é o que mais interessa para todo mundo, eu acho que a gente está só começando. Né? Então, por que eu digo isso? Porque se tu for no meio da rua e perguntar, tu sabe o que é infoproduto? Ninguém vai saber. Sabe quem é a Hotmart? Ninguém vai saber. Tu sabe o que é copywriting? Ninguém vai saber. Se você perguntar o que é coaching, as pessoas sabem. Pelo menos elas têm uma ideia, elas já ouviram a palavra antes. Então, digamos assim, coaching, pelo menos nos grandes centros urbanos, já é algo que está mais... já penetrou mais na cultura do Brasil, digamos assim. Cara, o mercado de infoprodutos está só começando. E uma das evidências que a gente tem disso é o crescimento das empresas quando teve a pandemia. Né? Então, quando veio a pandemia, os negócios... Eu vi negócios que já eram bilionários triplicarem de tamanho. Só que, cara, ainda é muito pequeno. Qual é o tamanho do mercado de educação no Brasil? Esse é o potencial do tamanho de infoprodutos no Brasil. Imagina que eu não acho que aquelas visões apocalípticas funcionam muito bem. Tipo, as faculdades vão acabar. Não acho que vai acabar. Mas eu acho que elas vão conviver com uma nova forma de educação, que é a educação através da internet de maneira muito mais estruturada. Que literalmente qualquer pessoa pode ensinar qualquer coisa e viver disso em qualquer lugar do mundo. Se você quiser aprender sobre qualquer coisa, você também vai ter acesso. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é especialista em bonsai. O cara adora bonsai. E, bicho, ele tem 23 ou 24 anos, começou esse negócio desde 16 ou 17 anos de idade. E agora, onde é que você vai achar um professor de bonsai?
é difícil achar um cara que ensina você a fazer um bonsai. Ele consegue hoje estudar com um cara que mora no Japão, que fala japonês, que é traduzido para o inglês, que ele sabe inglês, e ele consegue aprender, então, com um cara que ele talvez nunca teria contato na vida. Então, hoje, esse meu amigo que mora no Brasil consegue ter um professor de bonsai no Japão. E, cara, com inteligência artificial, que é um bagulho que agora vai mudar completamente a maneira como a gente faz tudo, né? Eu acredito realmente que como o Bill Gates falou, cara, é a nova internet, tipo assim, é o tamanho do impacto disso, vai ser o tamanho da criação da internet no mundo, né? Vai saber para onde isso pode ir, né? Então, eu acho que, em relação ao futuro do mercado, a primeira coisa é, cara, vai ter muito mais professor e muito mais aluno. Segundo, vão ter oportunidades de direção de negócios em cada milímetro desse caminho, porque as pessoas precisam de coisas de software, de gente, de RH, de finanças para esse mercado, né? De tudo que uma empresa precisa, uma escola precisa, material, né? E, por fim, essa questão da inteligência artificial, que para mim, cara, vai mudar o jogo inteiro. Eu tô muito de olho nisso, tô, assim, estudando de perto, né? Então, tô vendo bem de pertinho para ver como é que funciona. Eu vou te dar um exemplo aí de uma possibilidade que pode acontecer, né? Então, cara, hoje a inteligência artificial, ela literalmente aprende com o que você entrega para ela, né? Então, imagina que uma das aplicações dela, por exemplo, é você entregar o seu curso, gravar o seu curso inteiro, dá para a inteligência artificial aprender e ela vai responder o suporte ao aluno com a sua voz pelo WhatsApp como se fosse o professor respondendo, né? Então, cara, o cara manda uma pergunta, Rafael, como é que faz aqui essa parte do copybook que eu não entendi? E ele recebe um áudio do Rafael com a minha voz sintetizada, ele vai achar que sou eu, falando o nome dele. Módulo 4. Exato. No módulo 4 eu falo sobre tal assunto, maneiraço. Tá lá na aula, então eu acho que essa é uma das coisas que pode acontecer. Vai lá, cara, assiste lá e tal. Exato. Ou, então, na verdade, outra possibilidade é vendas, né? Então, você botar uma inteligência artificial para vender. Cara, eu tenho um amigo, por exemplo, que não sei se posso falar porque ele me contou hoje, então acho que ainda tá meio segredo, mas como estamos aqui em público, não vou contar. Depois conto no privado. Mas esse amigo, ele tá criando um robô que é um SDR, né? Então ele tem um SDR de inteligência artificial, já está colocando no ar essa semana. Então o cara entra em contato, fala com o cara e tal, o robô responde pelo WhatsApp, ele identifica inclusive gravações de áudio, então você pode perguntar em áudio e o robô entende o áudio e responde em texto, e ele agenda para você ali a ligação e a conversa para o consultor. Olha que foda. Animal, isso aí é maravilhoso. Não é? Inteligência artificial é uma das questões que eu mais tenho estudado também nos últimos tempos. Recomendo a galera que escuta a gente de mergulhar nesse assunto, porque isso aí é um game changer, cara. Totalmente. Tá sendo já. Copywriters estão perdendo serviço, inclusive. Sem dúvida. Cara, aí que tá, né? É aquela coisa de, cara, se o mercado vai ser disruptado, que seja por mim, né? Então, porra, se eu tenho... Imagina que, por exemplo, eu possa criar um guia de comunicação do Pedro da sua marca e a gente consiga imputar isso numa inteligência artificial. Cara, aí os copywriters vão estar trabalhando, então, em criar junto com você o guia de conteúdo e a inteligência artificial vai escrever, né? Então, baseado naquilo que você criou. Enfim. Sim. Cara, excelente. Rafa, o papo tá muito maneiro, mas eu quero caminhar pra gente finalizar. Eu queria que você deixasse assim, né, cara? Você tá, vários anos no mercado, passou por mudanças relevantes, né, na sua vida, assim, conquistou muita coisa, porque é muito fácil você abrir mão de tudo quando você não tem nada, né? Quando você já conquistou algo, quando você, né, tá numa trilha, assim, de resultados e tudo mais, você abre mão. Isso é realmente o motivo da gente querer escutar, querer saber, né? E foi muito legal você ter compartilhado. Obrigado. Não sei se você já abriu isso. Não, a primeira vez. A primeira vez que eu falo abertamente sobre esse assunto. Muito legal. Obrigado por isso, né? Pela coragem de compartilhar também, de dividir, porque isso inspira mais pessoas. Às vezes tem gente aí do outro lado que tá querendo fazer uma mudança, não necessariamente essa mudança de abrir mão de tudo, mas a nossa vida ela é cheia de mudanças, né, cara? Graças a Deus, né, cara? Imagina se tudo fosse previsível, que chato, né? E às vezes a gente fica com medo, cara, de mudar, né? Então eu acredito que a tua história pode inspirar alguém a fazer uma mudança que ela precisa na vida dela. E é muito legal poder encorajar pessoas a dar passos assim pra vitória, né?
Então assim, Rafa, eu queria que você deixasse uma dica, cara, para esse cara que tá com medo, esse cara que tá flertando com o mercado digital, esse cara que olha o movimento do mercado digital e fala, cara, tem oportunidade e tudo mais, mas eu tenho medo, cara. O que que você diria para esse cara? O que que você diria para essa pessoa que tá ali do outro lado, tem a chance, né, de dar o passo, mas ainda não deu por medo? Cara, eu diria o seguinte, se você tá com medo há pouco tempo, estuda mais. Se faz pouco tempo que você entrou nesse mercado, tá começando agora, tal, talvez seja para você, talvez não. Agora, se você tá aqui há 6 meses, 1 ano, 2 anos, ainda tá falando que você tá com medo, bicho, eu tenho uma notícia não tão boa para você. Esse medo não vai embora. Me deu medo fazer tudo o que eu fiz. Sacou? Cara, não sei se... tipo, uma das coisas que eu vendi foi o primeiro carro que eu tive na minha vida. Meu pai me deu um Fusca quando eu tinha 18 anos. Eu reformei esse carro e usei ele por 25 anos. Não, eu não sou muito bom de conta, né? Eu sou eu trabalho com copy. Mas, enfim, foram muitos anos. Foram 17 anos, 17, 18 anos eu usei esse carro. Sim. Eu rodei 600 mil quilômetros com esse carro. E na hora que eu fui vender esse carro, ele estava reformado, eu tinha gastado mais de 100 mil reais nesse carro, para deixar ele como eu queria e tal, né? Então virou um Fusca conversível, maravilhoso e tal. E eu fiquei morrendo de medo de vender o carro e dar o prazo de... Porque eu falei, cara, como é que eu vou ficar guardando esse carro agora que eu vou ser nômade? Vai ser um trabalho, vai ser um problema, daqui a pouco ele estraga e tal. Carro antigo para virar carro velho é 2 semanas, só não cuidar, entendeu? E aí tudo que ele valia começava a não valer mais e eu não ia usar. Então eu tava com medo de fazer isso, né? Mas eu tomei a decisão de fazer e dei os passos que eu precisava dar. E todo o caminho eu fiquei com medo. Aí eu achei um cara para comprar o carro, comprei o carro, entreguei o carro, me emocionei na hora de entregar o carro, claro, né? Então fiz um vídeo para mim mesmo, inclusive, né? Então para eu guardar de lembrança, mas eu não me arrependo em momento nenhum, né? Então eu acho que é muito difícil a gente se arrepender de uma decisão que a gente toma, assim, que a gente sabe que é pro nosso bem, por mais que seja difícil. Né? Então, é aquela coisa, tipo, eu nunca vi alguém se arrepender de fazer dieta. Eu nunca vi alguém se arrepender de perseguir profissionalmente o trabalho que sempre quis. Eu nunca vi alguém se arrepender de ter, cara, dedicado a sua vida pra família e dado tudo que tinha, sabe? Então, assim, acho que essa foi uma das lições aí que eu tirei desse caminho, né? Então, você vai estar com medo de qualquer maneira. Agora, se você tá há pouco tempo, beleza, estuda mais. Se você tá há muito tempo, bicho, vem, cara. Vem, sabe? Tipo, faz o que você tem que fazer e só vem. E lembra, sempre dá pra voltar atrás. Eu acho que essa foi uma das lições de nômade também que eu pensei, sabe? Cara, se eu quiser comprar outro carro, agora eu junto o dinheiro e compro de novo. Se eu quiser voltar pra minha casa, eu tiro meu inquilino de lá e moro lá de novo. Então, assim, é relativamente fácil a gente ir pelo caminho que a gente já foi. Voltar no caminho que você já tá, é relativamente fácil, você já conhece ele. Então, se aventure um pouco mais aí, que pode ser que você conheça algo que talvez você nunca teria conhecido se não tivesse feito. Legal, Rafa, legal, cara. Pô, muito maneiro, cara, muito bom bater esse papo contigo. Obrigado pelo seu tempo, né? Obrigado por ter contribuído aí com a galera que escuta a gente. E, cara, seguimos juntos. Tá bom? Como é que faz pra galera te encontrar aí nas redes sociais? Cara, é só ir lá em rafael.albertoni no Instagram. Mas, aliás, faz o seguinte, manda um oi pra mim lá, né? E fala assim, eu ouvi até o final, né? Então, pra gente saber que você chegou até o final, foi raçudo. Vai ganhar um bônus, vai ganhar um bônus. Vai ganhar um bônus, isso. Vai ganhar um vídeo meu falando teu nome e te agradecendo. Pronto. Aí, ó. Boy, vai ganhar um bônus. Muito bom, muito Só bom. me lembra, porque se você assistir esse podcast daqui a 6 anos, eu não vou ter esquecido. Então, vai saber. Vamos ver o podcast lá, vamos botar assim, ó, hashtag Nômade. Pronto, aí, ó. Vamos botar hashtag Nômade aí. E a gente vê, cara, o que você precisa fazer agora, você que tá vendo a gente, cara? Você precisa tirar um print dessa tela, a gente vai até fazer um sorriso aqui, ó. A gente faz um sorriso de... Eu sou meio ventríloco, né? Então eu falando enquanto eu tô sorrindo, assim, ó. E você vai tirar habilidade de ser empreendedor, né? Você tira o print e agora você que tá só escutando não tá entendendo nada, né? Tira um print do seu Spotify aí. Do Spotify, cara. Marca a gente lá, @PHMQuintanilha, @Rafael
Rafael.Albertoni, isso aí. Rafael.Albertoni, com a hashtag Nômade, e a gente vai ficar feliz de saber que você escutou a gente e ficou até o final, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Valeu!